Estamos em mais um episódio do podcast da Quimera e hoje é um dia muito especial porque eu estou recebendo não só cliente, um parceiro, mas um amigo também que a vida me trouxe, nosso querido Bruno Félix. Seja bem-vindo, meu amigo, ao nosso episódio. Eu que agradeço, Marcela Cabral, aí, pela nossa amizade, nossa parceria, nossa conexão. E demorou, mas chegou, né? Até que enfim você conseguiu me convidar aqui, né? Porque eu sempre me convidei, na verdade, para participar aqui do podcast da Quimera. E deu certo. Isso é um falador, viu? Porque ele não tem agenda, gente. Não tem agenda. Inclusive, vamos falar sobre um pouquinho dos nãos que você precisa dizer, né, Bruno? Para que essa agenda fique um pouco mais concentrada, que fique mais assertiva para o que você pensa da sua visão de futuro. Mas eu quero que a gente comece, claro, você contando sua história, porque a história de Bruno é muito inspiradora. Eu conheci, depois que eu fui saber toda a história, e em algumas palestras também, muitas, né, que eu já assisti suas, você também sempre faz questão de dar uma pinceladinha, falar um pouco da sua essência. Então, eu queria que primeiro você se apresentasse, o que você faz, de onde você veio, para onde você vai e fica para já, tá? Meu nome é Bruno Félix, eu estou consultor na área de marketing, né? Atuo no Sebrae, na Federação das Indústrias. Sou um dos sócios da Expo Eduque, né? Que virou uma missão de vida, que é um grande evento de educação, o segundo maior da América Latina. Sou idealizador, junto com os amigos também, do Renova 360, um evento que vamos fazer esse ano. Sou mentor de grandes eventos corporativos aqui no nosso estado, então muitos eventos corporativos têm esse meu serviço aí de mentoria, com a experiência que eu tenho na área de eventos, além de palestrante, né, de viajar o Brasil todo aí falando sobre marketing, sobre comunicação, sobre atendimento, sobre vendas aí. Esse é o meu currículo e essa é a forma que eu escolhi me apresentar, porque descreve um pouco das habilidades técnicas, né, que eu desenvolvi ao longo desses 41 anos. Mas na parte que fala da vida pessoal, das características comportamentais, digamos assim, eu deixei isso sempre para um final, porque eu queria ser reconhecido pela minha profissão, pelo profissional que eu me tornei, as especializações que eu fiz. E não que eu não ache minha história bonita, mas eu acho que muitas pessoas no Brasil e no mundo têm histórias tão quanto belas, né, quanto a minha. Eu acho que toda história de um ser humano é bonita. Não, o importante é a gente evoluir, que se temos uma missão aqui é evoluir. Então, se você saiu aqui de cima dessa mesa para cá, se você saiu lá de baixo para cima dessa mesa, não importa do ponto de partida, importa que você partiu, que você evoluiu, que você chegou em algum lugar. E aí, eu sei que comove algumas pessoas, né, contar um pouco da origem humilde que algumas pessoas têm, mas eu não queria que esse fosse o meu estandarte. Né? Eu não gosto muito do vitimismo, eu sou uma pessoa que sempre consegui agarrar e ver oportunidade em tudo, eu sempre vejo o copo sempre cheio e trabalhar com a gratidão diariamente por tudo que acontece. Afinal, a dor e o sofrimento é a escola da alma. Bruno, eu acho muito legal você trazer isso, porque realmente eu já assisti muitas palestras suas e sempre Bruno dá aquele espetáculo, ele tem aquela entrega assim incrível, de muito conteúdo, né, de muita provocação também no seu público e ao final, apesar de ele falar em números, né, ele falar em resultados, aí no final ele vai baixando e dizendo, gente, mas a mensagem que eu quero deixar mesmo é de tocar a alma. E aí tem gente que chora na palestra, né, e tal. É sempre motivacional, apesar de não ser totalmente sua intenção. E eu acho muito legal sempre você deixar essa parte de tocar o coração das pessoas, principalmente no final, porque é aquilo que a gente vai levar para casa, é aquilo que pode transformar a gente, né? É o que vai, de fato, fazer com que a gente evolua nesse caminho. Então, acho muito, muito legal a forma como você coloca isso e concordo com você, nada de vitimismo e o que ele fala é verdade. Ele vê sempre o copo cheio. Muitas vezes, né, muitas dificuldades, mas sempre o otimismo, sempre acreditando que vai dar tudo certo. E, meu amigo, eu aprendo sempre com você, em cada esbarrão, em cada bom dia que a gente troca, em cada viagem que a gente também dá a sorte de fazer juntos. É verdade. Então, desde já, agradeço muito. Mas vamos aproveitar, então, esse gancho e vamos dizer como que a gente se conheceu. Vou falar a minha versão que ele não lembra, tá? E depois ele conta dele. Em 2022, mais ou menos, eu fui convidada para dar uma palestra lá em Mossoró. Já lhe contei isso, você não lembra desse aí não, mas eu vou falar aqui. Fui convidada para dar uma palestra lá em Mossoró. Era para a época de São João, sobre visual merchandising em padaria, alguma coisa assim para os lojistas, não me lembro. Da panificação, isso mesmo. E aí, isso ia ser numa segunda-feira. E aí, na sexta-feira, teve um evento lá da CDL, inclusive, aqui próximo, em Petrópolis. E você subiu ao palco. Eu digo, eita, é com aquele cara ali que eu vou dar palestra na segunda-feira. E quando você desceu do palco, né, eu nem sabia que era você, assim, porque, enfim, eu era bem por fora desse
esse universo. E eu disse, oi, tudo bem? Eu sou Marcela, vou dar uma palestra com você. E você já começou tirando onda, né? Você já começou daquele seu jeito. Que eu digo, menino, que furacão é esse? Que furacão é esse ser humano? E a gente foi para essa palestra lá em Mossoró. A gente se conectou. Quando eu desci, aí você que falou comigo. Ele disse, ei, você é boa. Eu quero estar perto de você. Eu quero lhe indicar para umas coisas e tal. Esse jeito agoniado, né? E desde então não parou mais. Mas eu quero saber de você. Como que você lembra que foi esse nosso primeiro contato? Que eu acho que disso aí você não lembra, não. Eu não lembro desse momento na CDL, não. Eu lembro do primeiro contato na palestra de panificação lá em Mossoró, que eu tive a oportunidade de poder ficar no evento todo e assistir sua palestra. E o que me chamou a atenção naquele dia, quando eu decidi lhe convidar, né, para fazer palestra em outros eventos já, e a partir daí rolou toda a conexão, foi porque você customizou, né? Então, eu acho que quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Quem faz tudo todo dia não faz nada. Eu acredito muito no marketing de nicho, no marketing segmentado, na personalização, no marketing on-to-one, um a um, né? E aí você fez uma palestra completamente personalizada do universo da padaria. Então, eu nunca tinha visto um arquiteta falar tão bem de vendas, de visual merchandising, de decoração que vende, né? E eu digo, se ela fez isso para padaria, ela pode fazer para tudo. É só eu dizer a ela que eu quero para pet shop, que eu quero para construção, tal, né? E então foi assim que eu vislumbrei futuras parcerias enquanto você falava, e logo que você desceu do palco ali, terminou, disse, olha, eu já tenho um evento ali para você dar uma palestra. E a partir daí também eu fui conhecer um pouco do seu trabalho e comecei também a indicar o seu trabalho como arquiteta, né, de experiência e de negócio. Esse nome chegou agora, chique, né? Antes era assim. Há 2 anos já, viu? E aí, ela hoje... mas, na verdade, era para ser caixeira viajante, né? Que ela passa mais o tempo fora viajando aí, mas é por um bom motivo para se inspirar e trazer muitas novidades aí para todos os seus clientes e parceiros aí. Mas eu lembro dessa palestra e que ela foi decisiva. E como a gente diz, né, Marcela, que a gente se vende o tempo todo, né? O tempo todo a gente está se vendendo. A forma que você se veste, a forma que você se porta, a forma que você fala, a forma que você olha, a forma que você interage. O tempo todo tem alguém vendo, tem alguém observando, né? E aí é muito importante a gente ter cuidado com isso, né? Por isso que os cursos de oratória estão bombando, porque aquela pessoa que sabe se expressar, que sabe se comunicar, às vezes nem é aquele melhor profissional na área. Existem, às vezes, pessoas que têm um currículo ou, tecnicamente, um conhecimento superior ao seu, mas se não sabe passar, que eu acho que, inclusive, é uma habilidade que você pode desenvolver. Claro. Essa didática. E algumas pessoas falam de dom. Não sei se seria dom. Eu acho que você pode desenvolver e os cursos estão aí para isso, né? Para você passar. Tem gente tão boa, com conhecimento incrível, mas que tem dificuldade de saber repassar. Às vezes por orgulho e vaidade extrema, às vezes por soberba, às vezes pela forma de não gerar esse rapport, essa empatia com o público, né? Eu acho que eu estava vendo uns vídeos de grandes CEOs e grandes palestrantes. Se não tem um friozinho na barriga, então tem alguma coisa errada. É massa você falar sobre isso daí também, porque na realidade todo mundo fala do dom. Eu me lembro até quando você foi iniciar um curso lá de oratória, você disse, não, eu já sou palestrante e tal, nananã, né? Você já super desenrolava, mas você queria aprimorar aquilo. E do mesmo jeito também, quando eu cheguei no curso de oratória, também falaram, não, Marcela, mas como assim? Eu digo, gente, tudo é treino na vida. O pessoal, mas você já nasceu assim? Eu digo, não. No meu TCC, no CFG, lá de arquitetura, eu paralisei na minha apresentação. E foi aí que eu enfrentei o medo de frente e disse, nunca mais na minha vida eu passo por isso aí de novo. E aí, toda a oportunidade que tinha, eu fui indo e a gente vai evoluindo, gente. Tudo que a gente treina, a gente melhora. É inevitável, né, Bruno? Perfeito. Essa melhoria. Então, surgiram algumas parcerias. Surgiram parcerias de palestra, como você falou, né? Você me convidou para alguns eventos. Depois você passou a indicar também o nosso trabalho com a arquitetura através da Quimera. Hoje, Bruno é nosso cliente também porque ele contrata o nosso projeto para a Expo Eduque. Já é o 2º ano consecutivo, né? Esse evento que está em plena expansão e que a gente tem muito, muito orgulho por ser aqui do nosso estado. O meu escritório também é Quimera. O escritório que eu acabei de conhecer. Eu estava lá agora mesmo no escritório dele e conheci. Tá ficando a coisa mais linda. Faltam pouquíssimos detalhes para ficar pronto, mas tudo do jeito que você merece. Com certeza, né? Para que ela seja a sua sede, para que você se encontre, para que você receba os seus clientes da melhor forma. Então, realmente, a gente acredita muito no poder do espaço físico para isso, para essas conexões. E isso daí você faz com ou sem espaço físico da melhor forma, que você realmente é um carisma em pessoa. Bruno, o que mais de parceria que vem por aí? Porque a gente já falou em palestra, a gente já falou também em projetos arquitetônicos, mas tem uma terceira parceria aí que tem rolado nesses anos. Quero que você fale também um pouquinho sobre isso, que são as missões empresariais internacionais,
que a gente tem desenvolvido. São incríveis essas missões, elas são transformadoras, não só para a gente que está à frente, mas para os empresários que têm a oportunidade de ir, né, junto conosco. Agradecer sempre a CDL Natal, a parceria, por acreditar no nosso trabalho, ao presidente José Lucena em especial. E nós temos várias missões, né, entre elas agora, que vai acontecer nos próximos dias, que é a missão 2025 Disney da CDL. Tem você como curadora de conteúdo aí, curadoria de escolha de lojas. Marcela já virou uma das suas especialidades, ela que é multitarefa aí, assim como eu. E nós vamos viver experiências incríveis, né? Para você que é empresário, empresária, dá tempo ainda, garantir aí últimas vagas aí, para você participar disso e trazer diferenciais de experiência do cliente, de comportamento e ficar por dentro do que há de mais moderno, porque nós sabemos que existe um delay de cultura empreendedora gigantesca da América para a nossa aqui na América do Sul, da América Norte para a América do Sul. Nós vamos para a Disney conhecer aqueles túneis, aqueles bastidores, aqueles castelos, nós vamos conhecer aqueles parques, mas de uma forma diferente. Nós vamos poder passear, curtir um pouco, mas nós vamos ver os bastidores, né? Ver como eles preparam toda aquela equipe para poder servir a pessoa que vai ao parque, a família que vai ao parque daquela forma. E vamos aprender também com o Frank da Costa, um dos maiores especialistas, né, em Disney no mundo. Nós vamos ter uma aula exclusiva com eles, é um grupo seleto. Mas conta aí, Marcelo, o que é que tem mais nessa missão aí da Disney? E essa missão tá massa, viu, Bruno? Porque a gente fez essa missão Bastidores da Disney esse ano, em janeiro, antes da NRF. Então, fizemos uma missão mais longa, começando por Orlando, passando pelos Bastidores da Disney, sim, e depois fomos a Nova York para a NRF 2025. Mas essa missão, que foi pensada exclusivamente lá em Orlando, ela está muito mais completa no sentido de encantamento desse cliente, de experiência do consumidor. Porque além dos bastidores da Disney, além de passar um dia no Magic Kingdom, descobrindo também, explorando com o olhar de cliente e vivendo aqueles momentos mágicos que a gente tanto vai estudar sobre, também vamos ter essa palestra com Frank da Costa, que é incrível realmente para nos prepararmos para receber todo esse conteúdo lá ao vivo, né, em loco. Também vamos ter uma visita o dia todo lá no Parque da Universal Studios, que também a gente já pode fazer um comparativo do jeito Disney, do jeito da Universal, a cultura dessas duas grandes marcas e grandes empresas que estão aí para proporcionar entretenimento, encantamento para famílias e durante gerações, né? E a gente também incluiu, Bruno, uma visita à NASA, a um centro da NASA que fica em Cape Canaveral, próximo a Orlando, cerca de 1 hora ali de ônibus que a gente vai, e tudo isso aí já está na nossa logística massa, né? Que está com a Arituba também por trás disso tudo, fazendo essa logística. Então vai ser bacana para a gente poder entender sobre inovação, sobre tecnologia, que hoje, independentemente do segmento que nós estivermos, né, trabalhando, a gente sempre tem essa exigência de tecnologia, de inovação toda hora. E tem gente que diz, não, Marcela, mas o meu segmento, será que precisa mesmo, né, de inovação? E aí eu trouxe alguns exemplos das últimas viagens, Bruno, que eu fiz, que era assim, era uma padaria. Eu digo que é coisa mais tradicional do que um pão. E aí eu fui na Holy Land Travel, que é uma loja lá na China, que eu visitei em Xangai, que ela é totalmente futurista. Depois procurem aí, eu vou lhe mostrar também isso. Gente, eu digo, quem está inovando, vendendo pão e bolo, você quer dizer que no seu segmento você não pode inovar? Peraí, tem alguma coisa de errado, né? Então, para a gente expandir essa nossa mente, a gente sabe o quanto é importante uma missão empresarial, né? E eu digo até mais que o nosso... Sim, além disso, teremos visitas técnicas à Apple, Whole Foods, ao Chick-fil-A, tem outra também no universo de uma loja de esportes outdoor incrível que a gente vai também. Vamos estudar sobre design, sobre visual merchandising, sobre cultura também das empresas. Vamos ser recebidos. Então, realmente foi uma curadoria pensada com muito carinho para entregar o máximo nessa semana praticamente, né? Que vai ser uma semana de imersão. Também pensamos isso, né, Bruno? Quando o Bruno veio falar da missão, ele disse, Marcela, mas tem que ser algo muito assertivo para os nossos empreendedores. Eu digo, opa, então vamos no final de semana, a gente passa a semana lá e no outro final de semana a gente desloca de volta, né? Para que a gente possa não perder tanto tempo dentro das nossas empresas. A gente sabe que o final do ano está se aproximando. Ótima oportunidade também para a gente aplicar tudo isso que a gente vai ver, né? Então, realmente vai ser incrível. Abre a mente, né, Marcela? Só com você conversar, você é empresário que tem dúvida, será que realmente isso serve para mim? Será que isso vai fazer a diferença no meu negócio? Não vai só fazer a diferença no seu negócio, como nós temos vários depoimentos, né, prova social de empresários que já foram com a gente para outras missões também, mas muda a sua mente, vai ter uma mudança de comportamento sua, o mindset que fala, essa visão sua, ela vai ser ampliada, né, como empreendedor, como empresário. Então, com certeza, é um transformador, é um divisor de águas. Então, quem
vai para essas missões internacionais, eles voltam com uma visão completamente diferente, não só de si mesmo, mas da sua forma de pensar e de enxergar o seu próprio negócio e, com certeza, aplicar isso na prática para o seu cliente já agora, em 2025. Pois é, isso é bacana, né? Porque já a gente tá no final de setembro, né? Essa missão vai acontecer no início de novembro, então realmente dá tempo ainda. Qualquer coisa, né? Já manda um DM aí pra gente, já manda uma mensagem, procura diretamente a Arituba, a gente vai deixar os canais disponíveis para que você possa estar. E outra, essa missão vai ter algo a mais, gente, porque não sou só eu e Zé Lucena, né? Que é o presidente da CDL, também a gente vai ter Bruno Félix, que Diversão é um garantida. entretenimento à parte. É muito divertido. Em 2023 foi a nossa primeira viagem juntos, né? Pra NRF Nova York. Foi a minha primeira NRF, também foi a sua, né? Primeira. E foi incrível ver tudo isso daí com o Bruno, realmente. É um piadas astral. e risadas garantidas aí. E vamos viver experiências engraçadíssimas, né? Se divertir. Gera uma amizade, uma liga, uma confraria ali, uma conexão muito interessante com cada empresário ali. Quando a gente volta, a gente faz um evento, né? Que é o pós-evento, a pós-missão, onde a gente abre para alguns convidados, né? E apresenta o resumo, né? Do que a gente viu lá. Mas para viver tudo aquilo, só quem vai mesmo. Só quem vai, é verdade. Porque além do conteúdo, tem essa conexão que é feita, né? Tem essa imersão, tem a mudança de olhar. Gente, a gente ganha em tudo indo numa missão dessa. É realmente investimento que tá em conta, né? Dessa vez, ainda bem que conseguimos um parcelamento bem legal, uma condição bem legal lá na Arituba e também investimento de tempo. Mas, se a gente não tem tempo para investir no nosso negócio, para melhorar a gente mesmo, então tá bem difícil, né? E o investimento precede o lucro, sempre. Sempre. Pois é. Então temos mais essa parceria aí adiante, né? Logo mais. Espero que muitas outras vão acontecer. E Bruno, não sei se você notou, mas sempre a gente muda a cor do nosso cenário. E dessa vez estamos em setembro e a gente colocou um cenário amarelo aqui. E recentemente eu estava numa palestra lá no centro que eu frequento e eu achei muito bacana a forma como eles citaram o Setembro Amarelo, como sendo o mês de valorização da vida e também sempre o olhar com cuidado para a saúde mental. Não foi ligando diretamente ao suicídio e tal, que a gente sabe que não são todos os casos que são extremos dessa forma, de jeito algum. Mas eu achei muito bonito como falaram sobre a valorização da vida. E aí, no decorrer da palestra, foram citando o que realmente importa, porque o vazio dentro da gente, porque às vezes uma falta de norte, porque várias coisas que ficam rondando muitas vezes as nossas mentes, né? Nossas mentes não param. Eu tô falando por mim, tô falando por você, que eu sei que você é acelerado também. Mas chega uma hora que a gente precisa dar uma parada, né? A gente precisa olhar pra gente mesmo. E muitas vezes é literalmente parar, para depois continuar e alçar voos ainda maiores. E eu queria que você falasse um pouquinho desse tema, assim, como você se sentia à vontade para isso. Eu sei que a forma como você cita todos os conteúdos, você sempre toca muita gente, você ajuda muita gente através da sua palavra. Então, quero deixar esse tema em aberto para que você fale um pouquinho o que vier aí no seu coração. Vamos lá. Eu acho que não era para ser Setembro Amarelo, era para ser o ano todo amarelo. Quanto mais se fala, né, mais tem. Mais de 1 bilhão de pessoas no mundo hoje tem ansiedade, tem algum tipo de doença mental aí. Eu fui recentemente diagnosticado com TDAH de hiperatividade, com impulsividade de altas habilidades. Vou tratar como deve ser tratado. Recentemente eu fiz uma palestra que tem como tema Vale a Pena Viver. Né? Eu preparei essa palestra com muito carinho, com o tema Vale a Pena Viver, porque vale muito a pena viver. E hoje na década de 80, Marcela, nós tínhamos muito fala ligado ao coeficiente de inteligência. Na década de 90, com Daniel Goleman, veio a inteligência emocional, muito útil até hoje, nós não conseguimos desenvolver. E agora, nos anos 2000 e pouco, nós estamos aí com a inteligência espiritual. E aí, a inteligência espiritual, como está na Bíblia, que não vamos falar mais de religião, vamos falar sobre espiritualidade. E isso chegou nas empresas através do tema de espiritualidade organizacional. A ciência comprova que as pessoas espiritualizadas, essas pessoas adoecem menos de saúde mental, essas pessoas se tornam mais produtivas, essas pessoas são mais felizes. E a geração Z está completamente conectada com espiritualidade e não com o formato de dogmas que nós temos. Lembrando que religião foi criada pelo homem e religião é a antessala da espiritualidade. Tem gente que passa a vida inteira na antessala e não evolui para a espiritualidade. Diante disso, a crise de saúde mental que a gente vive não é só consequência de um mundo pós-pandêmico, não. A pandemia foi apenas um catalisador, um acelerador. A crise de saúde mental que a gente vive no globo terrestre é porque nunca tivemos gerações tão diferentes, trabalhando e convivendo dentro de casa. Vivemos um mundo intergeracional. E aí é preciso que todos nós possamos
nos aprofundar mais. Somos seres emocionais, muitas vezes desequilibrados emocionalmente. As pessoas que têm equilíbrio emocional, elas se destacam mais em cargos, em funções e até na família mesmo, sendo aquela pessoa que é querida por todos, não só querido, mas todos recorrem a ela para algum tipo de orientação. Porque nós, emocionais que somos, alimentamos as vicissitudes da vida o tempo todo. E aí, nesse mundo materialista que nós estamos, nesse capitalismo selvagem, que é preciso parecer ser antes mesmo de ser, nesse mundo que a gente foca no ter, nas conquistas materiais, a gente tem se perdido, né? Muitos de nós temos conquistado carros, casas, reconhecimento social, muitos seguidores na internet e nas redes sociais. A Universidade de Oxford, no ano passado, elegeu a palavra do ano, cérebro podre. Né? Então, a dopamina ali, vendo aquela timeline que nada tem a ver com você, os morangos do amor da vida e tantos outros cortes ali e coisas sendo desentupidas, acidentes, seja o que for, e aquilo que você mais vibra. Tem gente que é viciada em ver cravos sendo retirados do rosto das pessoas, aquela secreção. Então, a raça humana é meio esquisita mesmo, mas é preciso que a gente entenda o presente para poder se preparar para o futuro. E tem muitas pessoas que nessa geração dopamina que fala, nessa sociedade do cansaço que se fala, esse cansaço que nós temos mental hoje, nós temos muito mais inputs do que tínhamos há poucos anos. É quase que impossível a raça humana dar conta de tantas provocações que nós temos hoje. E você está esquecendo de você mesmo, de olhar para dentro, do autoconhecimento como essa chave do sucesso pessoal ou empresarial. Olhar para dentro antes de olhar para fora. Seus princípios, seus valores, sua essência, o que faz sentido para você, o que realmente importa. Nós temos um equívoco gigante quando você pergunta para a pessoa qual é o seu propósito. Ela diz ter filhos, casar, conquistar isso. Não. Sabe quando a gente vai viajar para o frio, Marcela, que a gente leva roupa de frio? Quando a gente vai viajar para o calor, que a gente leva roupas leves para poder suportar o calor? Quando a gente for fazer a próxima viagem, seja para a eternidade, para onde for que você acredite, dependendo da sua religião, você não vai levar nada disso que está aqui. Vai levar as virtudes que você desenvolveu. E se temos uma missão nesse planeta, é de sermos pessoas melhores. Tem uma versão melhor nossa hoje do que a de ontem. E aí essas virtudes, o bem que a gente fez, o servir ao outro, é que faz sentido quando a gente chega lá. E as pessoas estão conquistando toda essa materialidade e estão olhando para dentro e tem um vazio. Porque, na verdade, boa parte dessa materialidade não está conectada com sua essência. Por isso que hoje está surgindo profissionais no mercado que eles conseguem associar, conseguem dar um match em sua profissão, em sua vocação, com finalidade de servir, com a finalidade de fazer sentido para você, de ajudar as outras pessoas. Por exemplo, meu propósito de existência é transformar o mundo através da educação, porque eu tive minha vida transformada e porque eu acredito nisso. Então, todos os meus CNPJ são ligados à educação. Todos os meus negócios eles são ligados à área da educação, a ensinar pessoas, a educar pessoas, a transformar através da educação. Então, as pessoas estão meio perdidas nesse sentido, nesse propósito, né? E muitos dos nossos jovens também. Por isso que o maior índice de suicídio hoje é com jovens de 9 a 15 anos de idade aí. Nós temos muitos filhos com órfãos de pais vivos. Hoje, devido à convenção social, né, que fala que tem que ter filho. Para quem criar? Quem estão criando? O YouTube está criando? O grupo do WhatsApp que está educando seu filho? Aí você transferiu essa responsabilidade que é sua e sempre foi sua para a escola? A escola é apenas uma forma de educar. A forma mais barata que a sociedade encontrou de nivelar todos por iguais. Nós temos várias outras formas de educar. Mas não podemos nivelar todos por iguais, porque o processo cognitivo de ensino-aprendizagem é completamente diferente de uma pessoa para outra. E a inteligência artificial, a inteligência aumentada, seja o nome que você quer dar, ela só veio para otimizar o nosso tempo. Agora, o que você vai fazer com o tempo livre, as 24 horas suas são as mesmas minhas, mas o que você está fazendo com ela, como eu sempre digo, me diz com quem tu andas, eu direi quem tu és. Nós somos um pouco das 5 pessoas que mais convivemos. Me diz o que tu está assistindo de vídeo, o que você está lendo, me diz que tipo de música você está ouvindo, e eu direi exatamente quem tu és. Então, me diz com quem tu vibra. Nós somos energia o tempo todo, o Wi-Fi está aí, nós somos peixes em um aquário. E nós temos um fluido cósmico universal gigantesco que nós respiramos todos os dias, num planeta maravilhoso. Porque se tem uma forma que é necessária para nós evoluirmos, é através da experiência da vida.
de viver. Por mais desafiador que seja, por mais que você tenha uma doença gigantesca, por mais que um dia você venha padecer, mas é preciso que você ressurja das cinzas, porque depois que você visita os vales das sombras, você sai mais forte. Através da dor, é através do sofrimento que é a evolução. Pouquíssimos seres humanos conseguem evoluir sem dor, sem sofrimento. Pouquíssimos, raríssimos deles. Entendeu? Se nós fecharmos os olhos e entender tudo que nós já superamos, nós não temos nenhuma previsão do que vai acontecer no nosso futuro, Marcela, nenhuma. Por isso nós temos que viver uma vida intensa, uma vida de verdade, de transparência, de emoção. Não viver de forma irresponsável, não, mas viver com essa verdade. Por isso que é um dos meus motos para os próximos meses aí, um novo projeto que eu vou inaugurar, que é o Marketing com Alma. Né? Eu quero trazer a alma. Bruno, o que é o marketing com alma? É você trabalhar a responsabilidade social das empresas da maneira correta, fazer a responsabilidade socioambiental, é você ter missão, visão, valores e propósito bem definido, é você entender, ter um ambiente de segurança psicológica, é você desenvolver a cultura de espiritualidade organizacional dentro da sua empresa. É preciso que você desenvolva um ambiente, uma cultura organizacional que as pessoas não digam assim ao sair de casa: é o meu trabalho e eu sou outra pessoa fora dele. Lá é um personagem. Não existe um personagem. Não é o seu trabalho, é a sua vida. Você é único o tempo todo. É único o tempo todo. E eu acho que essa questão da verdade é o que mais traz paz, e a paz traz felicidade pra gente, né? Então, é muito difícil a pessoa tentar equilibrar uma vida que não é de transparência, né? A realidade é essa. Então, a busca de todos nós é pela felicidade, e a felicidade vem sim ao a gente reconhecer o nosso papel no mundo e exercer esse papel no mundo, né? Eu acredito fortemente, assim como você, que nós somos seres humanos e viemos aqui para servir ao outro. E é nessa serventia, é nesse servir que a gente também evolui. É sempre pensando no outro e não só na gente, né, Bruno? Compartilhar, né? É compartilhar, é a gente ter essa visão. Teve uma vez que um amigo meu me perguntou: Marcela, mas como que a gente saberia, né? O que é bom, o que é que não é bom? Porque diante desse mundo tão louco, né? Tanta coisa que tem. Eu digo, olha, eu não sei de nada, né? Assim, da vida, né? Não sei de nada. Mas sempre tem um nortezinho que a gente pode buscar, isso aqui é bom só para mim ou é bom para todo mundo? Porque se for só para você, muito provavelmente isso daí não é escolha correta não, né? Porque é puro egoísmo. Mas se alguma decisão sua for balizada por, poxa, vai fazer bem para mais gente, então ótimo, né? Eu acho que é por esse caminho. E vocês viram, né, gente, o quanto é hipnotizante ficar vendo aqui Bruno falar. Porque eu acho que a sabedoria é diferente de inteligência. E você tem os dois, né? Você tem a sabedoria e está cada vez mais buscando, né, na realidade, a sabedoria. E você também é muito inteligente. Bruno é muito rápido, ele é muito safo. Ele tem uma mente, assim, que eu fico, meu Deus, como é que passa tudo isso dentro de um cérebrozinho aqui, né? É impressionante, gente. No dia a dia, eu fico admirando e fico realmente impressionada com sua capacidade, com sua habilidade. E sou muito feliz por estar com você em alguns momentos, né, em compartilhar. Gosto muito quando eu volto de alguma viagem que por acaso ele não foi, né, de compartilhar. Também temos que falar sobre NRF Paris, né, de Europa, com certeza. E de verdade agradeço muito por todas as suas palavras, agradeço por sua parceria. Eu tenho certeza que é daqui para frente, tem muita coisa aí para desenrolar. E quero agradecer também, já se encaminhando para o final, né, porque Bruno também é muito cheio, né? A gente tem muita agenda para dar conta. Antes daqui ele já estava numa reunião ali no celular, agora já tem mais. Mas eu acho também que foi bonito ver esse seu último ano. A forma como você foi buscando de alguma maneira o equilíbrio, né? Tendo que dizer alguns nãos, tendo que fazer algumas escolhas, pensando mais no seu propósito de vida. E a gente sabe que não é fácil no mundo de hoje, a gente dá nãos, ainda mais você que é tão benquisto por todo mundo, né? Você que dá palestra, todo mundo quer falar com você. Então, para a gente encerrar, queria que você desse sua palavra final, que você deixasse alguma mensagem inspiradora ou então contasse mais algum desafio para que possa também servir para outras pessoas se inspirarem. Recentemente eu fui diagnosticado com transtorno generalizado de ansiedade, passei por um processo que eu nunca imaginei passar. Como o Bruno, tão feliz, tão animado, tão alegre, tão entusiasmado, tão com essa energia que todo mundo fala, né?
poderia passar por isso. Nem eu mesmo acreditava que isso pudesse um dia me acometer. Um transtorno diagnosticado por psiquiatra, por psicólogo, por neurologista. E aí foi um dos momentos mais desafiadores da minha vida. Eu que já vivi tanta perda, assim, muitos desafios, nunca pensei em passar por esse tipo de desafio. E foi de muito aprendizado, né? E esse aprendizado todo está sendo de dizer não para fora e sim para mim, né? E em se priorizar, porque eu não sabia que todas as sementes que eu tinha jogado estavam gerando bons frutos e eu não consegui dar conta de tantos frutos assim. E a vida são escolhas. Todos os dias nós temos que fazer várias escolhas. E eu passei por um processo desafiador, que eu precisei tomar medicamentos, né, antidepressivos e tal. Falam que eu não entrei na depressão. Os especialistas disseram que eu bati a porta, né, que eu apertei a campainha. Eu disse, meu Deus, se eu sentir aquele vazio que todo mundo falava, se eu sentir aquela dor, aquele rombo no meio do meu peito, e isso é só a porta, é só bater na porta, imagine quem entra. Eu preciso, de alguma maneira, relatar tudo isso. Eu preciso ajudar outras pessoas. Eu preciso compartilhar isso. Eu preciso me despir disso, por mais que seja assim, desafiador para algumas pessoas. Para mim, não foi. Eu digo, eu preciso contar isso. Eu preciso ser de verdade o tempo todo, né? Eu trabalho com isso. E aí foi quando eu escrevi um livro agora, que vou lançar nos próximos dias, que é A Porta que eu não abri. É a porta da depressão. E aí eu vou explicar quais foram as portas que eu abri, que eu acessei. Eu abri a porta da espiritualidade, eu abri a porta do autoconhecimento, eu abri a porta da gratidão, eu abri a porta do autocuidado, do autoconhecimento. Então tiveram muitas portas que eu abri e eu estou dividindo isso. Em cada capítulo do livro eu estou narrando como eu deixei que isso acontecesse. E eu tenho certeza que muitos de vocês que estão me ouvindo agora estão passando por um processo assim parecido. Trabalhar para quê? Quer chegar aonde? Para quem? Para servir o quê? Onde é essa chegada? Existe essa chegada? Existe, é preciso curtir o caminho. É preciso curtir o agora. É mindfulness que falam, né? Founds, alguma coisa assim, não sei. É a expressão em inglês, mas que é viver o agora, é viver o presente, é estar no presente. É ser intenso no presente, né? Porque o futuro a Deus pertence. A gente pode se planejar, mas tudo pode acontecer, inclusive nada. Ansiedade, excesso de futuro. Depressão, excesso de passado. Estresse, excesso de presente. Nós temos esse mau hábito de estar sempre vivendo os extremos, né? Então, se eu posso deixar alguma mensagem final, Marcelo, aqui para todos os seus seguidores, aqui para todos que te ouvem, que seguem aqui no canal, é dizer que lembre-se de viver uma vida que vale a pena ser vivida, viver uma vida de propósito, como diz Clóvis de Barros Filho, filósofo brasileiro, viver uma vida que você dá o melhor de si o tempo todo para o outro, porque você nunca sabe quando é o outro momento. Então, quando sua vida já não existe mais, a sua vida corpórea, onde quer que você chega, para onde quer que você vai chegar lá feliz, vai sorrir, vai dizer, tá tudo bem, porque eu dei o melhor de mim agora para aquela pessoa, eu dei o melhor de mim naquele momento. Então, se em cada ambiente, cada vida que ele cruzar, cada cliente, cada pessoa é um ser humano, né? E quem sabe um dia nós possamos seguir os passos de Jesus, nosso irmão, e quem sabe um dia nós possamos enxergar cada pessoa da nossa humanidade como se fosse um irmão, porque foi isso que ele pediu, que nós enxergássemos o outro, o próximo, como se fosse o nosso irmão. E às vezes nosso próprio sangue nós temos dificuldade. Então, por mais desafiador que está sendo a sua vida, por mais raiva que alguém lhe faça, perturbação que alguém lhe traga, ame. Porque aconteceu? Ame. Ame. Escolha amar. Escolha amar. Não tem outra opção no mundo que vai conseguir tirar você de onde você está, dependente da dor e da provação que você está passando, se não for pelo amor. O amor cura tudo. Escolha amar sempre e não tem como as coisas dar errado. E não esqueça de ser grato. Agradece que cresce. Meu amigo, que aula. Obrigada. Viu? Tem uma coisa também que você transborda, é gratidão. Então a mensagem é essa, que a gente... O passado, claro que existe, vai ser balizador sempre das nossas decisões. O futuro, quem sabe, vai existir. Claro que a gente deve plantar algo para esse futuro, mas é o presente que a gente tem. Então, que a gente aproveite da melhor forma esse presente e também sendo alicerce, também podendo servir para a evolução de todos. Meu amigo, muito obrigada pela sua generosidade em vir aqui compartilhar. Espero muito estar sempre pertinho de você, aprendendo, trilhando ali novos desafios, né? Novas aventuras com você. De verdade, obrigada. Agradeço também a toda a sua equipe. Agradeço a sua equipe quando eu falo, inclusive a sua família. Janine. Minha esposa maravilhosa. Maravilhosa, que eu sei que é a fundação ali também, é uma base muito forte. Então, sou muito feliz por ter conhecido vocês e espero que vocês também fiquem felizes em conhecer um pouquinho de tudo isso que é essa potência que é Bruno Félix.
Félix. Muitíssimo obrigada. Vamos para os próximos. Até a próxima, pessoal. Valeu. Obrigada, amigo.